Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou a professora Bianca Rocha, sua professora de Sociologia. Sou do sexo feminino, tenho 45 anos, sou branca, cabelos loiros e olhos castanhos. Uso óculos de grau, tenho estatura mediana. Estou trajando para a nossa aula de hoje uma calça preta, um tênis na cor preto e branco e uma camisa polo na cor preta. O ambiente da nossa aula de hoje é um estúdio de televisão e, caso haja necessidade, faremos uso da tela interativa. Nossa aula de hoje ela é referente ao SISU, com o tema Sociedade e Cultura. Para a gente ter um entendimento melhor do tema sociedade e cultura, a gente precisa conceituar a palavra cultura. E ela é muito complexa, vai existir inúmeros significados para a cultura. Para a gente compreender, a gente tem que entender que quais são esses elementos culturais que podem conceituar a cultura? Ideias, crenças, valores, costumes, tradições, vestimenta, culinária, expressões artísticas como música, teatro, literatura, poesia, são elementos que compõem esse conceito de cultura. Existe um intelectual que ele definiu a cultura, chamado Félix Guattari, que ele define a cultura em 3 partes, e ele chama a primeira parte de cultura de valor. Félix Guattari diz que essa cultura de valor é o quê? Está relacionada à cultura clássica, à cultura erudita. E essa cultura, ela de uma certa forma, ela traz um ar de superioridade, ou seja, as pessoas que têm cultura e as pessoas que não têm cultura. A cultura da alma coletiva, ela fala muito aqui da região norte, pois ela fala de uma identidade cultural. Se a gente for parar para pensar, qual é a nossa identidade cultural? É a identidade indígena, onde nós vamos ter tradições, crenças, nós temos inúmeras lendas ricas aqui na nossa região que falam dessa cultura da alma coletiva. Félix Guattari também fala da cultura de mercadoria, que essa é quando você pega esse contexto cultural e artístico e transforma em um produto, ou seja, se torna uma simples mercadoria, onde o principal objetivo vai ser o lucro. Importante mencionar também que quando a gente fala de sociedade e cultura, eu tenho que falar de relativismo cultural. O que é esse relativismo cultural? É quando não existe nenhuma cultura melhor, nem pior, nem superior e nem inferior. O relativismo cultural ele vai valorizar e dar importância e respeito a cada cultura que existe, porque se a gente for parar para pensar, é uma diversidade gigantesca. Quando a gente fala de etnocentrismo cultural, ele veio para dizer o quê? Que existe uma cultura que ela é a melhor, que ela é superior e que as demais culturas têm que ser influenciada por essa cultura superior. Então, o relativismo cultural ele veio para dar essa balanceada aí desse etnocentrismo falando dessa cultura superior. Importante mencionar também a xenofobia, que significa a intolerância, o preconceito, a aversão que se tem às demais culturas. Fica ligado que a gente vai seguir agora para as nossas questões, para a gente trabalhar aí o tema sociedade e cultura. Vamos para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão ela é da UEA. Desejando ver o rosto da moça, Aladim se escondeu atrás da porta dos banhos. Quando a filha do sultão chegou perto da porta, tirou o véu, e Aladim pôde ver seu rosto através de uma fresta. Era a primeira vez em sua vida que Aladim via uma mulher sem véu que não sua mãe. Ficou encantado com aquela visão. O texto retrata um dos costumes mais conhecidos no Ocidente em relação às mulheres muçulmanas, o uso do véu. A recomendação deste preceito, de acordo com a cultura muçulmana, relaciona-se, ou seja, essa questão a gente traz aí a cultura da alma coletiva, porque a cultura da alma coletiva ela fala sobre o quê? Sobre identidade cultural. E em determinadas regiões, em determinadas localidades, essa identidade cultural ela é muito forte com seus costumes, com as suas tradições, com seus valores religiosos. Então, para a mulher muçulmana, o uso do véu é uma tradição, é um costume. Vamos analisar as opções. Relaciona-se aos períodos de convívio entre familiares? Não, o texto não relaciona-se a isso.
A hegemonia feminina sobre seus pais e maridos, o texto em si também não fala de hegemonia feminina sobre seus pais e maridos. É o contrário dentro dessa tradição muçulmana. Aos cuidados com a aparência e a exposição ao sol, o uso do véu não é indicado para a sua exposição do uso do sol. Então, letra C, não. Letra D, a distinção e preservação das mulheres islâmicas. Opa! Temos uma resposta aí que ela é muito correta, porque quando a gente fala da preservação, é justamente isso. Você está falando de valorizar e respeitar a cultura e a tradição do outro, que a gente traz aí o relativismo cultural. Mas vamos lá. Letra D, aos momentos de orações diárias, especificamente, não é a opção correta. Logo, a opção correta é letra D, que ela traz o relativismo cultural, ela traz a cultura da alma coletiva com essas tradições, com esses valores religiosos, com esse costume da mulher muçulmana. Então, nós vamos ter aí como opção correta a letra D de dado. Na nossa aula de hoje, nós temos uma presença muito querida, que é da nossa aluna Manu. Diga lá, Manu, qual é a sua dúvida, querida? Professora Bibi, já que estamos falando de cultura, o relativismo cultural pode ser usado como uma forma de perpetuar as desigualdades? Excelente pergunta, Manu. Pode sim. Se a gente for parar para pensar, a ideia do relativismo cultural é o quê? É você visualizar que não existe nenhuma cultura melhor, nenhuma cultura pior. Ou seja, você valoriza, você dá importância e o respeito à diversidade cultural. Porém, dependendo da situação, como por exemplo, se a gente falar em desigualdade de gêneros entre homens e mulheres, vão existir países que a mulher tem um papel de submissão diante ali do seu esposo, da sua família. Ou seja, acaba que essa mudança social ela não vai acontecer porque naquele país esse papel da mulher é um costume, é uma tradição, segue um valor religioso. Então, se a gente for parar para pensar, o relativismo cultural diz que nós temos que o quê? Que respeitar, que entender essa diversidade cultural, porque é um costume daquela região, daquele país. Então, nesse momento, não vai haver essa mudança social, trazendo aí uma desigualdade de gênero, sim, em decorrência desse respeito, desse relativismo cultural. Beleza, Manu? Espero que eu tenha podido te ajudar. E vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, nós estamos trabalhando o tema Sociedade e Cultura, tema do SIS 1. A questão, ela é uma questão da UEA e diz: em 2014, a roda de capoeira foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como Patrimônio Cultural da Humanidade. Com o título, a capoeira se tornou a quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela Unesco. Em 1937, no governo de Getúlio Vargas, a capoeira foi reconhecida como esporte nacional. Em 2008, a capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, essa manifestação cultural conquistou o mundo. É praticada em mais de 160 países e por pessoas de todas as idades. A roda de capoeira é um patrimônio cultural, arqueológico, material, imaterial, artístico ou social. É muito claro que quando a gente fala sobre o tema cultura, nós vamos poder falar de relativismo cultural, etnocentrismo, cultura material e cultura imaterial. Essa questão ela é muito clara, né? Ela fala de todo o desenvolvimento da capoeira, né? Como contexto cultural, e a pergunta dela é endereçada: a roda de capoeira é um patrimônio cultural? E aí a gente traz a ideia de trabalhar o quê? A cultura material e a cultura imaterial. Lembrando, quando eu falo de cultura material, eu estou falando de tudo aquilo que é palpável, que é concreto, ou seja, um contexto cultural aqui da nossa região, né, da nossa cultura indígena. Um cocá, o arco, a flecha, uma canoa, ou seja, tudo isso é um contexto cultural tangível e concreto. E aí, no caso, a gente estaria falando de uma cultura material. Quando a gente fala da cultura imaterial, nós estamos falando daquilo que não é concreto, que não é palpável, ou seja, é intangível. Nós vamos falar de uma cultura que ela é abstrata. E logo nós vamos ter como exemplo poesia,
a literatura, a música, a dança, como esse contexto imaterial. E quando a gente fala da roda de capoeira, a roda de capoeira ela é o quê? Ela é uma dança, ela é uma manifestação cultural em que ela vai abordar esse rito, esse ritual ali naquela dança. Logo, a roda de capoeira ela é um patrimônio cultural imaterial. Então, nós vamos ter aí como opção correta a letra C. A letra C é a opção correta. E vamos agora para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão também é uma questão da UEA e vem aí em cima do nosso tema principal, que é sociedade e cultura. Vamos lá ler a questão. O multiculturalismo é uma denominação para políticas sociais em voga, em destaque. O mundo, já interligado, continuará a aproximar ainda mais as culturas, colocando-as lado a lado ou mesclando-as. Se, apesar das recaídas correntes, as maiorias em quase todas as sociedades entenderem que a diversidade é algo bom e muitos estados vêm declarando que reconhecem o pluralismo cultural como riqueza e não como defeito, o mundo pode também, algum dia, dar seguimento a isso. A ampliação do multiculturalismo enfrenta a intolerância, a aversão ao outro ou ao externo. As recaídas correntes mencionadas no exceto, no texto, apontam para a questão da. É importante mencionar que essa questão ela aborda dois termos essenciais para o desenvolvimento da cultura. Ela fala de multiculturalismo e ela fala de pluralidade cultural. Se a gente analisar ambos os termos, eles vão falar do quê? Dessa diversidade cultural, de várias culturas aí e suas manifestações. Porém, o multiculturalismo, ele fala sim dessa diversidade cultural, só que ele é uma abordagem social e política. É como se nós pensássemos assim no nosso estado. Nós temos aí uma Secretaria de Cultura, onde essa Secretaria da Cultura, ela faz todo esse trabalho de valorização, de respeito, de importância para as demais culturas. E quando a gente pensa nesse quesito social, aí a gente vai trazer o termo do quê? Da pluralidade cultural, pois essa pluralidade cultural, ela também vai falar dessa importância dessa diversidade cultural, de você visualizar a cultura do outro e achar tão importante quanto a sua, mas numa situação muito mais a nível social, ela já não vai envolver questões políticas, de valorização, de importância, de você preservar leis para que haja essa diversidade, esse consentimento dessa diversidade cultural. Então, vamos lá para as opções dessa questão. Ela diz: as recaídas correntes mencionadas no texto, no exceto, apontam para a questão da transgenia, emancipação, multietnia, xenofobia ou ressurgência. Transgenia não é porque quando a gente aborda a transgenia, nós estamos falando de uma técnica de modificação genética. Quando a gente fala de emancipação, emancipação ela é o quê? É o ato de você se libertar, fazer uso do teu livre-arbítrio. Quando a gente vê na letra C a palavra multietnia, a gente pode até pensar assim, opa, por que essa opção não seria a correta? Já que ela fala de multietnia e a questão ela está abordando isso, pluralidade cultural. Ela não se torna a opção correta porque a questão fala que esse multiculturalismo está enfrentando o quê? Intolerância e aversão. Então, nós temos aí como resposta correta a letra D de dado, porque a xenofobia é exatamente isso. A letra E é ressurgência, não é porque ela é uma modificação que acontece no oceano. Então, nós vamos ter aí a opção D como opção correta, beleza? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tema do SIS1, Sociedade e Cultura. E não esquece de seguir o Preveste UEA nas redes sociais. Foco na tua aprovação. Um beijo grande e até a próxima aula.